Sabe, geralmente quando a gente pensa em um diagnóstico médico, existe sempre uma expectativa de precisão quase que absoluta, né? É, aquela coisa bem preto no branco. Exato. Tipo engenharia civil. Alguém vai lá, quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz: olha, aí está o problema. Uhum. É limpo, é mecânico. É mecânico. Mas assim, e quando a gente dá um passo para dentro do mundo do sofrimento psicológico? De repente, a máquina de raio-x pifa. A gente começa a olhar para uma paisagem diagnóstica que é incrivelmente turva. E é nesse ponto turvo que a nossa discussão de hoje ganha força. Com certeza. E é por isso que a gente precisa deixar claro logo de cara. Esta exploração aprofundada é uma idealização e curadoria do Dr. Fábio Martins Fonseca, médico psiquiatra e psicoterapeuta, focada no avanço científico e uso ético da inteligência artificial na saúde mental. Uma premissa fundamental para guiar a gente. Sim. E hoje, o nosso tema central é a engenharia da linguagem 1RFT-101, focado em clínicos sêniores. A nossa missão aqui é desconstruir esse modelo médico tradicional de doença e tentar entender como a própria linguagem humana, fabrica o nosso sofrimento. E olha, esse é o melhor ponto de partida possível. Porque para a gente conseguir mudar a forma como a terapia é feita na linha de frente, especialmente para esses casos mais complexos e resistentes, nós precisamos mudar radicalmente a forma como a gente entende a própria cognição, sabe? Certo. A psiquiatria acadêmica, por décadas, com aqueles manuais clássicos tipo DSM e a CID, ela assumiu o que a gente chama de modelo médico de doença latente. Eles operam, basicamente, sob a ilusão da normalidade saudável. A ilusão da normalidade saudável. Tá, vamos desempacotar isso para quem está ouvindo a gente. Vamos. É aquela ideia de que, o estado padrão do ser humano deveria ser a felicidade e a tranquilidade absolutas, né? E se houver qualquer grau de sofrimento, é porque existe uma doença ali, uma peça quebrada. Precisamente. É assumir que a dor é um erro do sistema. Esse modelo pressupõe que os sintomas psicológicos, tipo a tristeza profunda, aquela ansiedade paralisante, a ideação obsessiva, que tudo isso são expressões diretas de doenças biológicas subjacentes. Como fosse um vírus, né? Isso. Mas a realidade clínica nua e crua é que, não existem marcadores laboratoriais para depressão, sabe? Sim, não tem um exame de sangue que acusa a ansiedade. Exato. E definitivamente não há uma vacina para o sofrimento psíquico. O sofrimento grave, por incrível que pareça, é uma experiência universal. É parte inerente da condição humana, não uma exclusividade de mentes que a gente categoriza como doentes. O que me faz pensar, fazendo uma ponte com a tecnologia que é um dos focos da curadoria desta exploração, né? É como se a psiquiatria clássica estivesse tentando consertar um problema de software, procurando insistentemente por um curto-circuito no hardware. Nossa, sim. Procurando defeito no cérebro. Isso. O cérebro seria o hardware e a linguagem, a rede de significados, seria o software. Pelo que eu vi nas fontes, existem tentativas como o RDoC, os critérios de domínio de pesquisa lá do NIH nos Estados Unidos, que tentam a todo custo classificar transtornos mapeando circuitos cerebrais. O tempo todo. É tipo desmontar o computador inteiro procurando uma placa queimada, quando, na verdade, o aplicativo da mente está rodando exatamente como foi programado. A analogia do software é brilhante e super exata. É exatamente o que a terapia baseada em processos, a PBT, propõe para o clínico sênior. É focar na análise funcional, olhar para o código desse software. Ao invés da placa-mãe? Exatamente. O sofrimento emerge de processos psicológicos perfeitamente normais que envolvem a linguagem, sabe? A evolução nos deu essa capacidade incrível de julgar, de comparar passado e presente, de prever perigos. Aquela coisa de nos manter vivos na savana, né? Isso. A linguagem nos salvou de predadores. O grande problema é que o cérebro hoje não sabe a diferença entre o leão na savana e uma reunião de diretoria na terça-feira de manhã. O corpo reage igualzinho. Igualzinho. O preço que a gente paga por essa vantagem evolutiva gigante é a ansiedade crônica e a ruminação. Tá, e se o problema não é um defeito biológico no cérebro, mas sim como a nossa mente opera esse código-fonte da linguagem, a gente precisa entender como esse código é escrito.
Com certeza. E é aqui que entra a teoria das molduras relacionais, né? A RFT. Pelo que as nossas fontes indicam, a RFT não é só uma teoria sobre palavras, é uma teoria sobre como a mente literalmente engendra o sofrimento. Como é que isso funciona na prática? Bom, a RFT propõe que a cognição humana, o próprio ato de pensar, sabe, é essencialmente o ato de aprender e aplicar molduras relacionais. Molduras relacionais. Isso. Nós não reagimos apenas ao mundo físico, a gente relaciona eventos sob controle contextual o tempo todo. E para um clínico entender o paciente ali na frente dele, ele precisa dominar 3 propriedades fundamentais dessa teoria. Ok, vamos lá. A vinculação mútua, a vinculação combinatória e a transformação de funções do estímulo. Certo. Peraí, porque esses 3 pilares parecem, assim, um jargão bem pesado de laboratório. São um pouco, confesso. Vamos ilustrar isso passo a passo para quem acompanha a gente, começando pela tal da vinculação mútua. O que isso significa no dia a dia de um paciente? Tá, a vinculação mútua é basicamente a capacidade humana de derivar uma relação bidirecional. Por exemplo, se alguém aprende que a palavra falada cachorro se refere àquele animal peludo de 4 patas, a mente automaticamente deduz o inverso. Ah, entendi. Ao ver o animal, a pessoa pensa na palavra cachorro. A relação vai nos 2 sentidos. E olha, animais não humanos têm uma imensa dificuldade com isso. Sério? Sim. Se você ensina um pombo a bicar um botão vermelho, quando ele vê a luz verde, ele não vai do nada olhar para a luz verde se você mostrar o botão vermelho. Ele não faz o caminho de volta. Exato, ele não faz o caminho de volta. Mas o ser humano faz isso quase que instantaneamente. Entendido. O caminho vai e volta. E a segunda propriedade? A vinculação combinatória, como é que é isso? Essa é quando a nossa mente conecta pontos que nunca foram apresentados juntos. Imagina que um paciente aprende que a moeda A vale mais que a moeda B. Ok. A maior que B. E depois ele aprende que a moeda B vale mais que a moeda C. A mente dele, sem nenhuma instrução adicional, simplesmente combina essas relações e conclui que a moeda A vale muito mais que a moeda C. Ele inferiu isso sozinho. Sozinho. E mais do que isso, ele conclui o inverso, que a moeda C vale menos que a moeda A. Ou seja, cria-se uma rede complexa de relações sem nenhuma experiência direta. Isso é fascinante. E isso nos leva ao terceiro pilar, que é o mais perigoso na clínica, certo? A transformação de funções. Pelo que eu li, é aqui que a mágica sombria do sofrimento acontece. É exatamente aí. Tem um exemplo clássico nas fontes, aquele sobre as marcas de cerveja. Como é que é a história? Perfeito, vamos lá. Imagina um cenário hipotético em que um paciente ouve de um amigo que uma nova marca de cerveja, chamada, sei lá, Guff, é a coisa mais deliciosa e refrescante do mundo. Tá, Guff é incrível. Isso. Esse paciente nunca bebeu a Guff na vida, mas a vinculação combinatória já estabeleceu uma rede super positiva no cérebro dele. Em seguida, esse mesmo amigo diz, olha, tem outra marca, a Didi, que é o completo oposto da Guff. É horrível. Imediatamente, sem nunca ter visto, cheirado ou provado essa cerveja Didi, a mente transforma a função do estímulo. Caramba. A função biológica esperada se altera na hora. Se a gente servir a cerveja Didi para essa pessoa, o corpo dela vai reagir com repulsa. Vai salivar menos. O paladar vai buscar um amargor extremo. A biologia foi alterada puramente por uma rede de sons arbitrários. Uau! Aqui é onde fica, assim, incrivelmente fascinante e ao mesmo tempo assustador, né? Porque, trazendo isso para o consultório de um clínico sênior, se a mente de um paciente, através de um trauma severo ou um ataque de pânico, relaciona a palavra ou o conceito de elevador ao conceito de sufocamento e morte, E isso, a rede se forma. pela vinculação combinatória, qualquer coisa relacionada ao elevador entra nessa teia. E pela transformação de função, que você acabou de explicar, a caixa de metal física herda a função biológica do terror puro, Exatamente. mesmo que nunca tenha faltado oxigênio lá dentro para essa pessoa. A caixa de metal se torna um predador. É isso mesmo. A transformação de função faz com que o corpo libere doses altíssimas de cortisol e adrenalina diante de uma porta de aço de elevador, como se ela fosse, tipo, uma fera faminta prestes a atacar. É impressionante. E entender essa rede levanta uma questão terapêutica crucial que muitas vezes frustra os clínicos. Sabe qual é?
As redes relacionais funcionam exclusivamente por adição. Elas nunca, em hipótese alguma, funcionam por subtração. Ou seja, não tem a tecla delete na mente humana. Não tem tecla delete, não existe desaprendizagem neurológica nesse nível de rede relacional. E é por isso que aquelas técnicas mais antigas, focadas em supressão de pensamento, ou aquele questionamento socrático super agressivo para tentar provar que o pensamento do paciente é irracional, O que não funciona, né? frequentemente falham, ou até pioram o quadro. Lembra do famoso experimento do urso branco? Ah, claro. Se for exigido de alguém, olha, durante o próximo minuto, não pense de forma alguma em um urso branco. O resultado é um desastre. O urso branco vira o protagonista da mente, não tem jeito. Quanto mais a gente tenta suprimir, mais conexões e nós são criados nessa rede relacional, né? Isso mesmo. E eu acho muito curioso notar como a inteligência artificial que o Dr. Fábio traz como foco dessa curadoria espelha isso de uma forma quase poética. É verdade. Os grandes modelos de linguagem, os LLMs que a gente usa hoje, também operam puramente por adição. Você não tem como, assim, entrar no código de uma IA e apagar o conceito de uma palavra específica. Não dá, né? Não. Você só consegue treiná-la com mais dados, criando novas camadas de pesos probabilísticos por cima das antigas. A máquina aprende a relacionar símbolos exatamente do mesmo jeito irreversível que a mente humana. Nossa, é um paralelo assombrosamente preciso. E isso coloca a gente diante de um desafio clínico bem formidável, né? Imagino que sim. Porque, veja bem, se as redes relacionais só adicionam conexões, se a gente nunca subtrai nada e não pode apagar a memória de traumas ou pensamentos intrusivos, como é que um terapeuta ajuda um paciente gravemente fundido essa dor? E a grande pergunta, qual é a saída? A resposta da RFT e da terapia de aceitação e compromisso, a famosa ACT, é bem clara. Se a gente não pode mudar a rede relacional, nós precisamos mudar o contexto funcional. Tá, e qual a diferença prática entre essas duas coisas? O contexto relacional e o funcional. Vamos lá. O contexto relacional é como as coisas estão ligadas lá dentro. Por exemplo, a frase "eu sou igual a um fracasso". Isso não muda, a ligação está lá. O contexto funcional é o impacto que essa relação tem no comportamento da pessoa, no aqui e agora. Entendi. A ACT intervém majoritariamente mudando esse contexto funcional através de um processo que a gente chama de desliteralização ou desfusão cognitiva. O objetivo não é alterar o conteúdo do que a mente da pessoa diz, mas esvaziar a função ditatorial que esse conteúdo exerce sobre ela. Desliteralizar. Retirar o poder literal da palavra, né? E o exemplo mais clássico que as fontes nos trazem para demonstrar essa mudança de contexto funcional é aquele exercício do leite. Ah, o clássico. Criado originalmente pelo Titchener lá em 1916. Esse mesmo. Como é que um clínico sênior aplica isso na prática? Bom, o terapeuta começa pedindo para o paciente pensar em tudo que a palavra leite representa para ele. Aí a rede relacional é ativada imediatamente. Vem propriedades físicas, tipo branco, gelado, cremoso. Isso, a lembrança de tomar leite na infância, tudo. A mente do paciente fica fundida com o significado. Ele está enxergando o mundo através daquela palavra. Então, o terapeuta pede que o paciente repita a palavra leite em voz alta o mais rápido possível, sem parar, por uns 45 segundos. Leite, 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 leite. E o que acontece neurologicamente, comportamentalmente, é um fenômeno chamado de saciação semântica. Ah, a palavra perde o sentido. Exato. Depois de uns 20 segundos repetindo, a cor branca some da mente. A textura cremosa desaparece. A palavra vira apenas um ruído físico, vibrando nas cordas vocais. Um som meio bizarro e oco. O contexto relacional de que leite é uma bebida branca, ele ainda existe em algum lugar da memória, claro. Sim, tá lá guardado. Mas o contexto funcional foi alterado ali no momento presente. O significado evaporou porque a ilusão da literalidade foi quebrada, né? Perfeito. O paciente experimenta na própria pele que a palavra não é a coisa. A palavra é só uma vibração mecânica. Faz todo sentido. Mas assim, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, pensando nas dificuldades reais de um consultório. Pode mandar.
Se a gente aplicar essa técnica de repetição mecânica a um pensamento central e muito doloroso, sei lá, tipo, eu mereço sofrer, ou eu sou culpado pelo abuso. Pedir para um paciente com um histórico complexo de trauma repetir culpado, 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 até a palavra virar um som bobo, isso não corre o risco de invalidar a dor dele? Não soa como um desrespeito à história que gerou esse pensamento em primeiro lugar? Olha, essa é uma preocupação clínica de altíssimo nível. E a resposta é: se for feito sem o devido cuidado ou timing, sim, pode ser muito invalidante. Era o que eu temia. O objetivo do clínico sênior jamais é ridicularizar a história do paciente. A história é validada, acolhida com profunda compaixão. O que está sendo desestabilizado ali não é a dor do trauma. E o que é, então? É o controle automático que aquele som arbitrário, eu sou culpado, tem sobre as escolhas da pessoa hoje. O grande objetivo da desliteralização é afastar o ouvinte do falante. Ah, o falante sendo a máquina de gerar palavras à própria mente. Isso. E o ouvinte sendo a consciência, o próprio paciente. Exato. O clínico não está dizendo, o seu trauma não importa. Ele está dizendo algo como, a sua mente está usando essa palavra como um chicote para impedir você de viver o agora. Vamos olhar para esse chicote bem de perto e ver que ele é feito apenas de vento e sílabas. Para que o paciente não precise mais obedecer cegamente àquele som. Isso mesmo. Agora, tem uma armadilha clínica aqui que a gente precisa pontuar. Em pacientes com transtornos de personalidade graves, ou que são muito esquivos, a disfusão pode ser usada pelo próprio paciente como uma forma de evitar a dor. Como assim? Ele pode fazer o exercício do leite-não para se libertar das amarras do pensamento, mas como um analgésico, para não sentir a emoção do trauma. Ou seja, o paciente transforma a técnica de aceitação em mais uma arma de esquiva experiencial. Exatamente. Ele tenta usar a desliteralização como a tecla delete que a gente acabou de dizer que não existe. Precisamente. E é por isso que um clínico bem treinado sabe que a disfusão não tem valor nenhum se não estiver atrelada a um propósito maior. Perceber que o pensamento é apenas um som não soluciona o problema da vida prática. Claro. Se alguém está em pânico, paralisado dentro de um elevador, perceber que o pânico é apenas uma rede de palavras não abre as portas do elevador, né? Não mesmo. A consciência precisa ser traduzida em movimento. O que nos leva ao ponto culminante de todo esse processo terapêutico. Como agir em direção ao que importa, enquanto a mente continua lá, gerando conexões, memórias e dores. Porque ela não vai parar, né? Não vai. E na terapia de aceitação e compromisso, a ACT, isso é o que chamamos de ação baseada em valores, ou ação de compromisso. Perfeito. A flexibilidade psicológica não é um estado zen de iluminação onde a pessoa não sofre mais. Longe disso. É a capacidade de viver de acordo com os próprios valores, sob forte estresse emocional e cognitivo. Sim. E para visualizar isso na prática clínica, a gente tem uma ferramenta fantástica que é a metáfora dos passageiros no ônibus. Nossa, essa metáfora é incrível para cristalizar tudo o que a gente discutiu sobre engenharia da linguagem. Vamos descrever ela para quem nos ouve? Vamos lá. A premissa é simples. A vida do paciente é um ônibus e o paciente é o motorista. Ele tem uma direção clara, um destino baseado no que ele valoriza, seja construir uma família, buscar uma carreira, ou simplesmente ter paz de espírito, sabe? O caminho dele. Isso. Só que este ônibus está cheio de passageiros indesejados. E quem são esses passageiros? Os produtos da RFT. Exato. As memórias traumáticas, os pensamentos autodepreciativos, as regras verbais super rígidas. A gente pode visualizar eles como uns sujeitos aterrorizantes, vestindo jaquetas de couro rasgadas, portando canivetes, com umas aparências meio monstruosas. Literalmente é materialização da nossa pior bagagem interna, né? Os monstros lá no fundo do ônibus. Sim. E aí esses passageiros valentões vão para trás do banco do motorista e começam a ameaçar ele. Eles gritam tipo, vira à esquerda agora, sai da rodovia principal, não tenta aquele emprego, você vai fracassar. Se isola ou nós vamos te destruir. E o motorista, apavorado com a dor que esses passageiros representam, ele acaba fazendo um acordo. Faz o acordo. Ele diz, ok, eu viro à esquerda,
Eu desisto do emprego, eu obedeço. Mas em troca vocês têm que ficar escondidos lá no fundo do ônibus onde eu não precise olhar para vocês. É a quintessência da esquiva experiencial. O acordo de evitar o desconforto a todo e qualquer custo, mesmo que o custo seja a própria vida. Nossa, falou tudo. O motorista aplaca os passageiros, consegue uma calmaria temporária, mas cede o controle do destino. Ele passa a dirigir em círculos por ruas super esburacadas só para não irritar os monstros no fundo do ônibus. É muito triste. Mas a grande virada clínica, o momento em que o terapeuta ajuda a quebrar esse feitiço, é quando ele convida o paciente a notar um detalhe estrutural do ônibus. Qual detalhe? Os passageiros parecem letais, certo? Eles gritam, cospem, fazem ameaças horríveis. Mas, se a gente observar com cuidado, eles nunca se levantam, de fato, para agarrar a direção. Eles não tocam no volante. Eles não podem tocar no volante. Eles não têm acesso físico à mecânica do ônibus. Eles controlam o motorista exclusivamente através da intimidação. Através da linguagem. Através da linguagem. Cara, isso é de arrepiar. Então, na prática, ignorar passageiros tão ameaçadores não seria extremamente exaustivo para o paciente? Como é que o clínico convence ele de que os monstros realmente não podem tocar no volante e causar o desastre que eles prometem? Então, não é uma questão de tentar convencer o paciente através de pura lógica, porque, como a gente viu, argumentar só fortalece a rede relacional. É o urso branco. Exato. É uma questão de experimentação comportamental. O clínico propõe pequenos passos. Tipo, vamos dirigir 1 metro na direção do seu valor hoje e ver o que os passageiros fazem. E aí ele dirige. O paciente dirige 1 metro. Os passageiros gritam mais alto, fazem um barulho infernal, mas o ônibus continua na pista. O cansaço extremo que o paciente relata geralmente não vem de dirigir o ônibus, sabe? Vem de passar anos olhando para trás, tentando barganhar com os passageiros para que eles fiquem quietos. Nossa. Aceitação, na ACT, não é uma resignação passiva. É a postura ativa e super corajosa de olhar para frente, sabendo que tem monstros gritando no banco de trás e pisar no acelerador mesmo assim. Então a cura não é parar o ônibus para tentar expulsar os valentões? É porque não dá, as nossas redes neurais apenas somam. A gente não pode expulsar eles para fora. Não tem o delete. A cura é perceber que nós, como motoristas, somos a única autoridade com as mãos no volante. O esgotamento não vem da viagem, vem da negociação impossível. Perfeito. Isso sintetiza lindamente os processos centrais da terapia baseada em processos. Aceitação é deixar os passageiros a bordo sem brigar com eles. Disfusão é perceber que as ameaças são apenas ruído verbal, igualzinho à palavra leite sendo repetida. O momento presente é manter os olhos na estrada e a ação de compromisso é virar o volante ativamente na direção do que realmente importa para a pessoa. A mente sempre vai fabricar novos passageiros assustadores, porque, como dissemos, esse é o design evolutivo do software, mas quem escolhe a rota é quem está no banco do motorista. Fantástico. Para amarrar tudo que a gente destrinchou hoje, fica bem evidente por que a psiquiatria e a psicologia moderna precisam migrar daquele modelo estéril do raio-x, né? Com urgência. A busca incessante é por consertar peças quebradas ou silenciar sintomas de qualquer jeito precisa dar lugar a uma compreensão profunda de como a nossa relação com os nossos próprios pensamentos dita a qualidade da nossa vida. O papel de um clínico sênior armado com ferramentas como a RFT e a flexibilidade psicológica não é prometer uma vida livre de dor. A dor é o pedágio obrigatório para a gente ter desenvolvido a linguagem. É o preço. O papel do clínico é promover uma vida com significado real, independente de todo o barulho que está acontecendo no banco de trás. Sabe se me permite um pensamento final? Claro, manda. Eu quero muito retornar ao ponto de partida da curadoria do Dr. Fábio, que nos guia nessa exploração, o avanço e a ética da inteligência artificial. Nossa, sim, o elo com a tecnologia. Se a verdadeira essência do nosso sofrimento não está em defeitos biológicos, mas na forma incrível e terrível como a gente constrói essas molduras relacionais combinando símbolos, transformando o que é neutro em ameaça por pura inferência linguística,
O que isso significa para as IAs que a gente está treinando hoje? Essa é a fronteira definitiva, cara. Porque nós estamos alimentando as máquinas com absolutamente toda a nossa linguagem e toda a nossa capacidade de derivar associações. Pois é. As máquinas já estão aprendendo a relacionar eventos por vinculação combinatória, elas estão criando seus próprios contextos. Será que, ao treinarmos grandes modelos de linguagem para mimetizar perfeitamente a mente humana, nós não estamos também transferindo para o silício a mesma engenharia do sofrimento? Uau! Se a IA aprende a nossa linguagem complexa, ela vai desenvolver os mesmos paradoxos que nos deixam ansiosos e deprimidos. É um espelho formidável e uma questão ética gigante que a psiquiatria tecnológica vai precisar enfrentar muito em breve. É uma reflexão muito provocativa e genial para encerrar. É como se a gente estivesse, ensinando a própria rede neural artificial a ter medo da palavra elevador, sabe? Exatamente isso. A mente humana vai continuar sendo esse terreno turvo, e a linguagem um labirinto cheio de armadilhas. Mas as ferramentas estão aí para iluminar a estrada. Não para consertar o que não está quebrado, mas para ensinar a gente a dirigir no meio da neblina. Encorajo muito quem nos escuta a refletir sobre como essas dinâmicas operam nos seus próprios consultórios e, claro, nos ônibus de suas próprias vidas. Foi um privilégio enorme desbravar essa complexidade hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração aprofundada.